Estamos no quinto mandamento, não é isso? Na transição entre os mandamentos que nos direcionam. Fala do nosso relacionamento entre nós e Deus para o relacionamento entre nós e o próximo, né? Então nós estamos falando sobre honra teu pai e tua mãe. Então nós falamos semana passada sobre várias coisas. Começamos falando sobre o que significa honrar, né? Respeitar, entender a autoridade que pai e mãe têm, a responsabilidade que eles têm e a ordem que Deus nos coloca, que é um mandamento que ele tem uma promessa: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E a gente viu algumas coisas sobre o modo correto de se honrar pai e mãe, né? Se sujeitando às suas ordens e conselhos, cuidar dos pais em suas necessidades. E enquanto os filhos são sustentados pelos pais, eles devem se submeter, né? E aí a gente falou um pouco também sobre os deveres na família para pais e filhos. A gente começou lá em Efésios 6, fala que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, ouvir o conselho dos pais, ouvir as suas instruções e tentar facilitar o máximo possível todo esse processo, entendendo que os pais trilharam um caminho que os filhos ainda não trilharam. Então existe a questão da experiência de vida, né? Que isso ajuda e coloca essa questão. Agora, um conselho que esse texto dá aos pais é que os pais não devem provocar a ira nos filhos. E a gente tem falado então sobre algumas formas de provocar a ira nos filhos. Então a gente falou sobre falta de moderação no relacionamento, forma violenta, exagerada, a forma como fala, para que não gere no filho nenhum tipo de revolta, nenhum tipo de circunstância ou situação que impeça o aprendizado, que impeça o desenvolvimento do filho. A gente falou também que injustiça nas punições é uma forma de provocar ira nos filhos. Então tem que haver justiça na forma de punir, tem o peso certo para cada delito, né? A punição certa para cada delito que o filho comete. E aí a gente tem que entender que tem essas questões, né? Nunca os pais devem corrigir os filhos em momentos de raiva, momentos de nervosismo. Não é o momento, porque aí nessa hora, se permitir que isso aconteça, exageros podem ocorrer e aí a coisa foge do controle. Exigências sem sentido, como nós falamos, né? Exigir que os filhos façam coisas só porque você quer, ignorando talvez a aptidão do filho ou algo, uma inclinação que ele tenha para determinada área. E isso tem que ser visto, né? A gente não pode fazer exigências sem sentido. Importunações sem propósito irritam muito os filhos. Então não deve acontecer dessa maneira. Então a forma como é falado, os adjetivos que dá aos filhos, determinada circunstância, isso tudo tem que ser feito com cuidado para não provocar ira nos filhos. E o que não significa provocar a ira dos filhos? Então, colocar limites, a gente falou sobre isso. Criança tem que ter limite. Não só a criança, mas uma criança que não desenvolve, não é desenvolvida nela a ideia de limites, vai dar muito problema para si própria e para a família no futuro. Então é fundamental que limites sejam estabelecidos, né? E é importante que isso fique entendido. Mas se eu falar não para o meu filho, ele vai ficar irritado, eu estou provocando a ira nele. Não é esse tipo de coisa, né? Lembra que eu falo, eu gosto que a gente sempre lembra, a gente vê as crianças muito bonitinhas, com aquelas bochechinhas rosadas, né? Aquela coisa bonitinha, mas dentro dela tem uma natureza pecaminosa, que veio de fábrica.
E aquilo vai dar problema. E logo começa a dar defeito. Se você não pôr os limites logo, aquele defeito vai só aumentar e piorar. Chega uma hora que esse defeito não se tem como controlar de forma simples. E aí depois não adianta chorar, né? Então provocar ira nos filhos não tem nada a ver em colocar limites. Colocar limites é fundamental. Outra coisa, corrigir é fundamental. Viu que fez algo errado, instruiu a criança, fez algo errado ou deliberadamente descumpriu a norma da casa ou a norma do pai e da mãe, ela tem que ser chamada na correção. É aquilo que a Bíblia normalmente coloca. A Bíblia fala que a vara da disciplina deve ocorrer sempre quando há rebeldia, rebelião às normas. Aí a Bíblia chama que a vara da disciplina deve entrar em ação. Ou a vara da disciplina, ou a havaiana da disciplina, ou chinelo de Ipanema, sei lá, a marca do chinelo que você tiver, né? O cabide tem que ser mais medido, né? O cabide eu não recomendo. Mancida gostou da história, né? Que eu falei semana passada que minha mãe batia com cabide de metal, mas eu não aconselho esse procedimento não. Vamos tentar ficar com o mais bíblico possível. A varinha, né? O chinelo não é bíblico, mas ele é mais prático, né? Tem que ter um objeto que gere um pouco de temor na criança, né? Colocar freios, então estipular normas, limites, como a gente já falou, é fundamental. Determinar obrigações, criança tem que aprender responsabilidade desde cedo. Bagunçou, arruma, espalhou, ajunta. Tem que aprender a dobrar a própria roupa, arrumar a própria cama e dar os pulos dela, porque não dá, senão o pai e mãe quer ficar agradando o resto da vida, que vai estar com 42 anos e o filho acorda, não toma café porque a mamãe não arrumou, aí não dá, né? Tá com 15, 16 anos, não arruma a própria cama, não dobra a própria roupa, não sabe onde está nem as próprias roupas, é complicado isso. Então, obrigações são necessárias, tá? Já desde pequeno desenvolver o senso de responsabilidade. E a gente faltou falar sobre essa parte, né? Quais são as consequências de não honrar pai e mãe? Então tem algumas consequências. A gente vê e percebe que as crianças, os filhos têm um costume às vezes de brigar, de gritar com os pais, de desrespeitar os pais. E é uma situação triste. E quando acontece em público é pior, porque às vezes os pais ficam sem ação, eles ficam constrangidos e sem ação. E aí quando o filho vê, porque é tudo muito automático com o filho, né? Ele faz aquela birra, aquilo não é reprimido na mesma hora, ele fala assim: isso funciona, eu vou usar mais vezes. E aquilo começa a ser cada vez mais usado e potencializado. E aí chega um ponto que, se não for tratado, se não for entendido, se não for resolvido, se não for corrigido, instruído, a coisa vai tomar proporções. E a Bíblia trata de algumas coisas que aparentemente não é o foco aqui, né? A gente gosta de ser prático, a gente quer ser bíblico e prático, a gente não quer ficar espiritualizando tudo, mas tem coisas que tem desdobramentos espirituais que a gente tem que observar. E essa parte aqui, que existe consequências sérias de não honrar pai e mãe, então tem algumas aqui. Uma que a gente já falou que está no próprio mandamento: quem desobedecer ou desonrar pai e mãe corre o risco de morrer cedo. Isso é uma primeira consequência. Nem coloquei ela aí exatamente, né? Porque ela já está implícito nessa questão. Mas tem outra coisa. Olha o que fala em Deuteronômio 27:16, para a gente entender esse ponto. Deuteronômio 27:16. A
Bíblia usa palavras certas e fortes em momentos apropriados para mostrar o perigo de certas coisas. E diz lá, Deuteronômio 27:16: maldito aquele que desprezar a seu pai ou sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito, amaldiçoado, não tem a orientação, a cobertura da proteção de Deus quem assume a posição de desrespeitar pai e mãe. É algo espiritual. Quando a Bíblia chama alguém de maldito, que a coisa é séria. Então é muito, muito sério isso. Há uma consequência, né? É muito sério, uma consequência espiritual. A pessoa é amaldiçoada, é jogada sobre ela algo péssimo, porque ela está indo contra a autoridade que o próprio Deus institui sobre a vida dela. Ela está indo contra e desrespeitando a instituição primordial, primeira da sociedade, que foi a primeira coisa que Deus instituiu, foi a própria família. E quando há um desrespeito dentro da família, Deus trata isso de forma muito séria. Muito séria, tanto desrespeito entre marido e esposa, filho e filha, e pai e mãe, filho e pai, e todo esse relacionamento base, quando há um desrespeito, isso é quebrado, isso é muito sério. Então, quando o filho se rebela contra a autoridade de pai e mãe, ele está mostrando que ele está se rebelando contra o próprio Deus, que foi quem instituiu aquilo. Então a rebeldia, a rebelião contra Deus traz maldição, é uma consequência óbvia. Então ele deixa claro aqui: maldito aquele que desprezar a seu pai ou sua mãe. E ele fala que o povo tem que concordar com isso, que o povo tem que falar amém. Por mais duro que seja, por mais triste que seja, é a realidade. Outra consequência, Provérbios 19:26 fala de uma outra consequência de não honrar pai e mãe. Provérbios 19:26. O que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Então, não cumprir esse mandamento traz vergonha e traz desonra. E isso é outra coisa deprimente, né? E às vezes essa vergonha, essa forma de destratar o pai, a mãe, maltratar, vai de várias formas. Vai às vezes de criança, porque ou rebeldia, ou má influência, ou porque a natureza carnal está aflorada demais e não tem sido muito controlada. Mas chega muitas vezes ao ponto, né, de adultos já, a gente cair ou correr risco de cair nesse erro se a gente não tiver com isso muito em mente, muito entendido. Porque quanto mais velho a gente fica, mais cheio de mania e sistemático também, não é verdade? Eu tenho certeza, eu tenho 41 anos. Eu sou hoje uns 80% mais sistemático do que eu era quando eu tinha 20. Eu sei disso. Agora imagina quando eu tiver 70. Vai ser mais difícil, não vai? Não clama misericórdia não. Aguenta. Casou já era, agora vai ter que aguentar, né? Então, assim é a vida, você também, por mais bonzinho que você seja, você vai ficando mais velho e mais enjoado, é normal. E os filhos às vezes não entendem o enjoamento dos pais, não compreendem a sistematização das pessoas com a idade. A gente vai ficando mais velho e mais cheio de coisa, mais cheio de mania, e as pessoas têm que entender. E às vezes as manias nos irritam. A mania dos pais irritam os filhos, e os filhos às vezes perdem a paciência. E nessa perda de paciência ele pode
cair no erro do desonrar pai e mãe. Aí que é o segredo da gente tentar, com a orientação do Espírito Santo, chegar numa conclusão, né? Chegar no entendimento, num equilíbrio de entender o tempo de cada um. Entender o tempo, respeitar o tempo e mantendo a ordem correta das coisas, para que a gente não envergonhe nossos pais e nem sejamos envergonhados ou desonrados. Então é um processo difícil, porque paciência é uma coisa que a gente quer que todo mundo tenha com a gente, mas a gente não está disposto a ter com ninguém, principalmente com manias de coisas que a gente acha que é desnecessário. E pai e mãe têm muitas manias, que muitas vezes a gente acha que não. Uma coisa, por exemplo, eu dou um exemplo da minha mãe. Minha mãe, ela não gosta, às vezes, igual outro dia, ela caiu da cama. Recentemente, semana passada, estava dormindo, caiu da cama, bateu com a cara no chão. Aí me ligou, minha irmã me ligou, minha mãe caiu aqui. Falei, tá, e aí? No hospital? Vai, eu chamo o SAMU, caiu, bateu de cara no chão, o mínimo. Primeira coisa, chama a ambulância. Não, mas ela não quer. Eu falei, gente, não tem essa de querer, é uma coisa evidente. Sabe o que ela fez? Não foi no médico. É difícil. Aí dá vontade de você falar, gente, você não está reparando que você tem que ir para o hospital? Bateu com a cara lá, dá tudo machucado, bateu com o ombro, com muito custo. No dia seguinte, de tarde, eu obriguei ela, e olha que eu estava aqui, se eu estivesse lá era mais rápido, já ia lá, falava, não tem essa de querer não, né? Livre-arbítrio nessa hora eu não deixo, tem que ir para o hospital, tem que ir. Mas a mania de não quer ir para o hospital, não queria de jeito nenhum, até que com muito custo foi. Para ter, aí eu falei, fui à toa, não tinha nada, não quebrei o braço. Eu falei, que bom, pelo menos você sabe que não quebrou o braço. Você ficar com dor no braço e ficar aí, será que quebrou? Será que não quebrou? Será que quebrou? Será que não quebrou? Outra vez ela caiu, bateu a cabeça no vaso sanitário, rachou o crânio, não foi no médico. Quando foi, já tinha cauterizado. Olha que coisa. Então pai e mãe têm umas manias meio esquisitas. A gente tem que ter paciência. Né? Eles nem sempre vão estar certos, mas a gente tem que manter o processo de honra, porque é o mandamento. Não quero ser envergonhado e nem envergonhar ninguém. Isso que eu falo, quanto mais velho, mais complicado a gente vai ficando, né? Por isso, quanto mais bíblico a gente tem que ser, para ser o mais fácil de lidar possível. Outra coisa aí, outra consequência, Provérbios 20, versículo 17. É 30, né? É, realmente. Sempre anota errado as coisas, né? É verdade, é 30, 17. Obrigado, Marcão. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiros arrancarão, os pelos e pintões da águia serão comidos. O negócio é sério. Sérias consequências ocorrem. Pode acontecer muita coisa. O leque de caos fica aberto para quem assume a responsabilidade de se manter rebelde contra pai e mãe. E 1 Timóteo 5,8, a gente leu ele semana passada, mas é sempre bom reafirmar esse entendimento, esse ensinamento. 1 Timóteo 5,8. Então diz lá: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então é pior
que o incrédulo perdido nos seus próprios pecados, quem desonra e quem não tem cuidado dos seus, dos da sua própria casa. Então é algo sério, existem consequências, existem responsabilidades que nós respondemos perante Deus em relação à família. Então lá em Êxodo 20, 12, que é o mandamento que a gente leu, né? Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e te prolongue os dias que o Senhor teu Deus te dá na terra. Então os filhos, geralmente, eles colhem as primeiras impressões e informações sobre Deus observando o comportamento dos pais, né? A primeira Bíblia que os filhos leem é a vida dos pais. Então os pais têm uma grande responsabilidade, uma enorme responsabilidade. Os pais devem ser a primeira e principal referência espiritual para os filhos. Não são os avós, não são os tios, devem ser os pais. É aquela questão, né? Você quer que o seu filho leia a Bíblia, seja um leitor da Bíblia assíduo, constante, um leitor que não só lê, mas lê com o intuito de praticar? Quem não quer? Só que aí a gente joga a coisa para o lado do pai. Seu filho te vê lendo a Bíblia constantemente? É um detalhe. Se o filho não vê, provavelmente ele não vai fazer. Se fizer, muita graça e misericórdia, mas que normalmente não faz não. Às vezes o filho só vê o pai vendo futebol, mas nunca vê ele lendo a Bíblia. Sabe o que o filho vai querer fazer? Só ver futebol. Quando o pai fala assim, vai ler a Bíblia, eu falo assim, mas nem você faz isso. Ele pode nem falar, ele pode não falar, mas ele vai pensar, você não faz isso, por que eu tenho que fazer? Agora, quando o filho vê o pai lendo a Bíblia, ele sabe, isso é importante, ele gasta tempo com isso. Você quer que seu filho seja uma pessoa de oração, que conversa com Deus? Seu filho te vê orando? Tem essas coisas. Você quer que seu filho esteja envolvido na obra de Deus? Quer? Ótimo. Você está envolvido na obra de Deus? Seu filho vai ser o seu espelho, da melhor ou da pior forma possível. A gente sabe, os filhos copiam as ações, né? Não é à toa que crianças, as meninas pequenas gostam de brincar de casinha, de cuidar da casa, de cuidar de bebê, porque elas veem isso, veem as mães fazendo isso com elas. Os meninos querem brincar de que eles trabalham, que eles têm carro, que eles fazem isso, fazem aquilo, porque eles veem os pais fazendo isso. Então, o espelho espiritual dos filhos tem que ser os pais. Só que isso demanda uma responsabilidade. Não vai ter ninguém te obrigando a fazer isso, como pais. Não tem ninguém te obrigando. Você sabe o que tem que fazer e você vai definir se vai fazer ou não. E vai colher os frutos daquilo. Se fez, vai colher fruto benéfico. Se não fez, vai colher a consequência disso também. A questão é depois, no futuro, na hora que se alguma coisa der muito errado, não reclamar, não falar onde eu errei. Eu não sabia disso. Meu filho nunca me ouviu. Será se realmente ele nunca te ouviu? Ou você que não fez o processo todo da forma como deveria ser feito? Então, os pais que são a primeira impressão espiritual nos filhos, são a primeira Bíblia que os filhos leem, vão ser produzir mais fruto nesse ponto. Os pais que andam no Espírito
e têm o desejo sincero de seguir as orientações da Bíblia, serão melhores exemplos para os seus filhos. Isso também é uma coisa simples, né? Então, você tem sido um exemplo para os seus filhos? É tão bonito quando a gente vê, né? Quando pergunta para uma criança: você quer ser o quê quando crescer? Eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe, né? Isso enche do famoso bom orgulho, né? Então, que seja isso, que você consiga imprimir nos seus filhos o desejo de serem pessoas como vocês, mas se policiem de como vocês têm sido, porque isso é fundamental. E os filhos que querem agradar a Deus vão respeitar seus pais, independente das pressões contrárias exercidas pelo mundo ou pelas outras amizades. Isso hoje, a gente é de uma época, nós que temos acima de 30 anos, que a gente passava pela adolescência e suportava muita coisa, suportava muito apelido, muita coisa, a gente aguentava tudo e seguia em frente, né? A gente, de certa forma, tinha estrutura emocional para aguentar. Como eu já falei com vocês, eu era a pessoa que tinha mais apelido na cidade, né? Eu tinha apelido, ninguém sabia meu nome, então não sabia o meu apelido ou pontos de referência. Ou eu era o baixinho, ou era o quatro olhos que eu usava óculos, ou era o vesgo, ou era o de farol desregulado. Meu cabelo era muito lisinho, meio, às vezes cortava errado, mãe não ajuda, às vezes manda cortar aqui em formato de cuia, aí você fica parecendo outra coisa, já de silvícola, se era o índiozinho, se era... Aí a gente vai suportando, vamos aguentando a pressão a vida inteira. Se é o mais fraco, é o mais baixinho, é o mais esquisito, se é o vesgo, se usa óculos, se é o ponto de referência de tudo quanto é coisa, né? Onde até tá vendo aquele vesguinho, ele é do lado, aí depois você vai e engorda, aí piora a coisa, aí você vira o ponto de referência total, né? De tudo, e a gente aguenta, estamos aí, mas hoje em dia as crianças e jovens não têm mais estrutura emocional. Oi? O bullying, antigamente não existia nem essa palavra, hoje tem um nome. Não que eu estou minimizando, que as coisas continuam acontecendo, a diferença é que hoje crianças e jovens não têm estrutura emocional para aguentar. Todo mundo aqui sofreu certo tipo de zoeira e bullying quando era criança, foi chamado de alguma coisa, aqueles apelidos maldosos, aquelas brincadeiras sem noção. Todos nós passamos por isso, não só passamos como fizemos também. A gente tinha os nossos momentos de vingança, né? Mas hoje em dia a turma não aguenta a pressão, porque desde pequeno não tem sido colocado essa coisa, os pais não têm sido presentes nesse ponto, está todo mundo com um tempo muito corrido, muito desesperado, e os filhos estão sem base, sem condições, e aí não suportam um apelido mal dado, não suportam as coisas, e aí a gente está com a sociedade do jeito que está, nesse caos. E como é que a gente faz, né? Cátia. Pastor, qual a probabilidade de um filho, um lar não cristão, se tornar cristão, sendo que a primeira intenção da filha de ser cristão é o lar? É difícil. Eu não sei qual que é a questão aqui, né? Em termos de se você é filho de crente ou não. Eu sei que tem muitos aqui que cresceram na igreja, outros que foram convertidos mais velhos, e outros que foram talvez a primeira geração de crentes da família. Eu sou... o meu irmão se converteu uns 3 anos antes de mim, ele foi o primeiro, depois veio eu. Então, é difícil mesmo, porque você não tem referência, a não ser que alguém externamente, ou um amigo, ou você por si só se disponha, por curiosidade, aprender algo mais específico sobre Deus ou a Bíblia, e você mesmo busque, ou
chegue até você através de evangelismo, dificilmente você vai se dispor a isso, porque você não tem essa referência. A gente culturalmente tem referências religiosas, que é simplesmente cumprimento de rituais. Vou na igreja e ponto, cumpri uma obrigação. Mas não tem aquela coisa de realmente um envolvimento espiritual. Então realmente é muito mais difícil. Se o pai e a mãe não forem essa referência, vai ficar muito mais difícil. Porque na hora que o filho resolve, vamos supor que o filho, como foi o meu exemplo, eu fui evangelizado, tomei minha decisão e fiquei sozinho em casa e ninguém me apoiava. Ninguém me apoiava. Eu tinha apoio em outras pessoas, mas em casa não. E é muito mais difícil. Porque o povo começa a falar: você está perdendo sua juventude, você tem que preocupar com isso depois, tem que viver a sua vida. É uma pressão muito forte. Então é complicado. Se não é Deus mesmo que tem um plano, tem um propósito e te auxilia, e você se deixa levar pela vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, você não consegue seguir. Ainda existe o preconceito, né? Se existe. E assim, hoje ainda é um pouco menos, mas um tempo atrás era pior. A gente era chamado, o meu tio muito espírita e tudo mais, ele falava: você é retardado. Você é retardado, fica acreditando nessas coisas. Era isso que me chamavam, né? Entre a tua escolha, você foi escolhido por Deus ou você escolheu a Deus? As duas coisas. As duas coisas. Ele, antes da fundação do mundo, já agiu em nossa escolha. Ele escolheu estender a mão para nós. O que ele tinha que fazer, ele fez. Agora tem a nossa parte da resposta. A resposta a gente tem que ser dada. Então é evidente, a gente tem a nossa parcela na responsabilidade. A parte de Deus ele fez e está perfeitamente pronta. Cabe a nós agir em resposta à ação dele, à escolha dele. É ele quem nos recebe, né? Mas de qualquer maneira, a gente tem que entender que as forças puxam contra, o mundo puxa contra, a sociedade puxa contra. É difícil sozinho você tomar essa atitude e se manter persistente nela, mas é possível. É possível. Eu sou uma experiência que é possível. Tanto que na minha família só eu e meu irmão continuamos convertidos depois de 20 anos. Mas é possível. É difícil? Você vai escutar muita coisa? Vai. Eu ouvi muita coisa no início? Ouvi. Que eu não queria ouvir? Não queria ouvir. Me xingaram demais, chamaram de doido, muita coisa. Mas hoje, depois de 20 anos, minha mãe fala com orgulho que os 2 filhos dela são pastores. Ela fala isso aos 4 ventos com muito orgulho. Ela mesma não toma um jeito na vida de firmar o compromisso com Deus, mas ela fala com a maior alegria, né? Então assim, para entender, né? Porque é bom para um e não é bom para o outro, né? O remédio funciona para um, funciona para o outro, mas é esse entendimento que falta às vezes, né? Sem dúvida. E é aquela máxima, aquela frase que eu falo, né? Assim, é melhor instruir uma criança do que tentar consertar um adulto. Consertar adulto, toma base por você mesmo. Você acha que isso é fácil? Olha para você e fala assim: muda isso. Você vai torcer o nariz na hora. Muda isso. Quem é você para falar para mudar isso, né? Mas a criança é mais fácil instruir. Não é fácil, tudo fácil. Nada com o ser humano é fácil. Nada é fácil. Mas eu sei, eu fui criança e sei que a gente é complicado, né? E sei que como adulto a gente é um pouco mais complicado. Porque a gente manda em nós mesmos, né? Eu me mando, ninguém me manda, eu que decido. E aí essa ideia dificulta o processo de se adequar cada vez mais a ser moldado pelo Espírito Santo. Então que Deus nos ajude
a sermos sensíveis ao Espírito Santo, sermos moldados, e assim aqueles que têm filhos e são referências, sejam as melhores referências espirituais para os seus filhos, e que Deus forge o caráter cristão em todos nas nossas famílias, que Ele nos ajude, que isso é um projeto de vida que todos devem ter, e não é nada fácil, né? Porque lutar contra a carne, contra o ego, contra a própria vontade, não é nada fácil, mas que Deus nos ajude, né? Os princípios estão aí, a palavra está aí, a gente sabe as recompensas e as consequências dessas coisas, e que Deus nos ajude a fazer as melhores escolhas e colher os melhores frutos.